Milionário fingiu estar paralisado para testar sua noiva, até que a faxineira revelou um segredo que deixou todos em choque. Nossas histórias têm viajado longe. De onde você está assistindo hoje? Compartilhe com a gente nos comentários. O sol se punha sobre São Paulo quando Estevão Sampaio entrou em sua cobertura nos jardins. O silêncio o recebeu como sempre, fiel companheiro das últimas noites. Aos 45 anos, comandava um império imobiliário, mas vivia em uma solidão autoimposta. Senhor Estevão, seu jantar está pronto, disse Dalva, aproximando-se com passos suaves. Dalva trabalhava para a família Sampaio desde que Estevão era apenas um menino de calças curtas. Agora observava com tristeza o homem em que ele havia se transformado após o divórcio. Não estou com fome, Dalva, respondeu ele, jogando o paletó sobre o sofá e servindo-se de uísque. O senhor quase não comeu nada o dia todo, insistiu ela, preocupação evidente em sua voz. Estevão olhou pela janela panorâmica. A cidade se estendia a seus pés, milhares de luzes que pareciam tão distantes quanto ele se sentia de tudo e todos. Sabe, Dalva, hoje assinei um contrato de 200 milhões de reais, disse ele, girando o líquido âmbar no copo. 200 milhões? E sabe o que senti? Nada. Dalva se aproximou, seu rosto marcado pelo tempo e sabedoria. Desde que a senhora Camila levou metade do que o senhor construiu, o senhor se fechou para o mundo. Estevão deu um sorriso amargo. Ela não levou só dinheiro, Dalva, levou minha confiança também. Nem todas as mulheres são como ela. Todas as pessoas têm um preço, respondeu ele secamente. Apenas varia quanto custa comprá-las. Dalva balançou a cabeça, tristeza em seus olhos. O menino que conheci acreditava no melhor das pessoas. Aquele menino cresceu e aprendeu como o mundo realmente funciona. O telefone tocou, interrompendo a conversa. Era seu advogado, lembrando-o do evento beneficente daquela noite. Tenho mesmo que ir a esse baile? Perguntou Estevão, esgotado só de pensar. O senhor prometeu, lembra? A fundação precisa de sua presença. O senhor é o maior doador deste ano. Estevão desligou e ajeitou a gravata, sentindo o peso de mais uma noite de sorrisos falsos e conversas vazias. Vou arrumar seu terno novo, disse Dalva, virando-se para sair. Dalva, chamou ele, fazendo-a parar. Você acha que ainda existe alguém sincero neste mundo? A governanta sorriu com gentileza. Existem sim. O problema é que o senhor construiu paredes tão altas que não consegue mais enxergar além delas. Horas depois, Estevão entrou na Sala São Paulo. O lugar estava repleto da elite paulistana, todos vestidos impecavelmente, exibindo joias e sorrisos calculados. Estevão Sampaio, exclamou o prefeito aproximando-se. Que bom que veio. Sua doação para o hospital infantil foi extraordinária. É o mínimo que posso fazer, respondeu ele automaticamente, enquanto seus olhos percorriam o salão. Conhecia aquele ambiente. As mulheres que se aproximavam dele não viam Estevão, viam sua conta bancária. Os homens não buscavam amizade, mas conexões comerciais. Tudo era uma grande transação. Com licença, preciso de ar, disse ele, afastando-se em direção ao terraço. Foi quando a viu pela primeira vez. Diferente das outras mulheres do salão, ela usava um vestido simples, elegante, sem ser ostentativo. Em seu pescoço, um pingente singelo brilhava sob as luzes. Ela estava sozinha, observando a cidade com olhos sonhadores. Havia algo genuíno em sua expressão que o intrigou. Também fugindo da multidão? Perguntou ele, aproximando-se. Ela se virou, ligeiramente surpresa, e sorriu. Um sorriso que não parecia ensaiado. Só precisava respirar um pouco, respondeu ela. Esses eventos são um pouco superficiais? Completou ele. Eu ia dizer barulhentos. Ela riu, mas sua palavra também serve. Estevão Sampaio, apresentou-se ele, estendendo a mão. Íris Azevedo, respondeu ela, apertando-a brevemente.
Trabalho na coordenação de projetos sociais da Fundação. Pela primeira vez em muito tempo, Estevão sentiu algo diferente. Não era a admiração interesseira a que estava acostumado, mas algo mais simples e, por isso mesmo, mais desconcertante. E o que uma coordenadora de projetos sociais faz escondida no terraço durante o evento mais importante do ano? Provavelmente o mesmo que o maior doador da noite, respondeu ela com um sorriso tranquilo, tentando lembrar por que estamos aqui de verdade. Estevão não conseguia tirar os olhos de Íris. Havia nela uma calma que contrastava com tudo ao seu redor. Seu pingente é interessante, comentou ele, notando o pequeno medalhão que ela tocava distraidamente. Íris segurou o pingente entre os dedos, um gesto automático de quem faz isso com frequência. Foi presente da minha avó, explicou ela. Me lembra de manter a fé mesmo nos momentos difíceis. Você acredita mesmo nisso? Em fé? Perguntou ele, genuinamente curioso. Acredito que existe algo maior que nós, respondeu ela com simplicidade. Algo que nos conecta além do que podemos ver. Normalmente, Estevão teria mudado de assunto ou feito algum comentário cínico. Em vez disso, ficou fascinado com a sinceridade dela. Íris, uma voz chamou do salão. Precisamos de você para as fotos oficiais. O dever me chama, sorriu ela. Foi um prazer conhecê-lo, Sr. Sampaio. Estevão, corrigiu ele rapidamente. Apenas Estevão. Antes que pudesse se conter, perguntou. Podemos nos ver novamente? Talvez um café? Algo brilhou nos olhos dela. Surpresa, hesitação, interesse. Amanhã, 15h, no Café Paulista, respondeu ela. Se conseguir escapar de sua agenda ocupada. Estevão observou-a voltar para o salão, sentindo-se estranhamente leve. No caminho de volta para casa, pegou-se sorrindo sem motivo aparente. O senhor parece diferente, comentou Dalva ao recebê-lo na porta. Aconteceu algo bom no evento? Conheci alguém, respondeu ele, surpreso com suas próprias palavras. No dia seguinte, pela primeira vez em anos, Estevão reorganizou sua agenda para um compromisso pessoal. Chegou ao café 10 minutos antes do combinado, nervoso como um adolescente. Íris apareceu pontualmente, vestida de forma simples, mas elegante. Sentou-se à frente dele com um sorriso tranquilo. Confesso que fiquei surpresa com seu convite, disse ela, enquanto pedia um chá. Eu também fiquei surpreso em fazê-lo, admitiu ele. A conversa fluiu com uma facilidade desconcertante. Íris falava sobre seu trabalho com crianças carentes, com uma paixão genuína. Não mencionou sua fortuna, suas empresas ou seu poder. Falou sobre pessoas, sonhos, desafios. Você é diferente das pessoas que costumo encontrar, comentou ele após uma hora de conversa. Diferente como? Perguntou ela curiosa. Real, respondeu ele simplesmente, como se não estivesse tentando me impressionar ou conseguir algo de mim. Íris sorriu. Um sorriso que aqueceu algo há muito tempo frio dentro dele. Talvez porque não esteja. Aquele café se transformou em um jantar na semana seguinte. O jantar levou a um passeio no parque no domingo. Estevão se viu em lugares que jamais frequentaria, uma feira de rua, um cinema de bairro, um restaurante familiar sem estrelas Michelin. Vamos, você precisa provar este pastel, insistiu Íris, puxando-o pela mão em uma feira de domingo. Não sei se devo confiar em comida de rua, brincou ele. Algumas das melhores coisas da vida estão nos lugares mais simples, respondeu ela. Basta estar disposto a experimentar. Ele mordeu o pastel e sorriu, rendendo-se. Você venceu. É delicioso. No escritório, sua assistente notou a mudança. O senhor está sorrindo, comentou ela, surpresa. Até mesmo nas reuniões, a dureza habitual de Estevão dava lugar a uma leveza incomum. Os funcionários trocavam olhares confusos. O que está acontecendo com o chefe? Sussurravam nos corredores. Em casa, Dalva observava a transformação com esperança. Essa moça deve ser especial, comentou uma noite, enquanto servia o jantar. Faz tempo que não o vejo tão vivo.
Ela é diferente, Dalva, admitiu ele. Não liga para carros de luxo ou restaurantes caros. Na verdade, parece desconfortável quando tento impressioná-la dessa forma. Algumas pessoas valorizam o que o dinheiro não pode comprar, respondeu a governanta com um sorriso sábio. Estevão sentiu as paredes que construiu ao redor de seu coração começarem a rachar. Pela primeira vez em anos, permitiu-se sonhar com a possibilidade de um amor verdadeiro, um amor que não tivesse preço. Após 3 meses juntos, Estevão surpreendeu a si mesmo ao perceber que estava apaixonado. Íris havia trazido cores a um mundo que por tanto tempo foi cinza. Você já pensou em morar em uma casa com jardim? Perguntou ela enquanto caminhavam de mãos dadas pelo Parque Ibirapuera num domingo ensolarado. Minha cobertura tem um jardim na varanda, respondeu ele divertido. Íris riu, aquele som que agora ele adorava ouvir. Não é a mesma coisa. Falo de um jardim de verdade, onde você pode sentir a terra nos dedos e observar as plantas crescerem. Nunca pensei nisso, admitiu ele. Mas gosto da ideia se você estiver nesse jardim comigo. O sorriso dela iluminou seu rosto, mas Estevão notou algo mais em seus olhos. Uma sombra fugaz de preocupação que ela rapidamente disfarçou. Naquela noite, quando a deixou em seu apartamento modesto, ela o abraçou com força incomum. Está tudo bem? Perguntou ele, preocupado. Está, respondeu ela sorrindo. Só estou feliz por ter você na minha vida. 2 dias depois, Estevão chegou em casa mais cedo, planejando surpreender Íris com um convite para um fim de semana em Campos do Jordão. Encontrou Dalva na cozinha, preparando um chá. A senhorita Íris está no escritório, atendendo um telefonema, informou Dalva. Parecia importante. Estevão caminhou pelo corredor, pronto para anunciar sua chegada, quando ouviu a voz angustiada de Íris. Eu sei que são valores altos, mas estamos em desespero. Não posso esperar mais. O casamento seria a solução para tudo isso. Ele congelou onde estava, as palavras atingindo-o como uma avalanche gelada. Casamento, solução, valores altos. Suas mãos começaram a tremer. As memórias do passado invadiram sua mente. Camila sorrindo para as câmeras enquanto assinava os papéis do divórcio, levando metade de tudo que ele construiu. Eu sei o que estou fazendo, continuou Íris ao telefone sem perceber sua presença. Confia em mim, vai dar certo. Estevão recuou silenciosamente, o coração batendo acelerado no peito. Todo o calor que sentira nas últimas semanas se transformou em gelo novamente. Senhor, está tudo bem? Perguntou Dalva, preocupada com sua expressão, quando ele passou rapidamente pela cozinha. Preciso sair, respondeu ele com voz rouca. Dirigiu sem rumo pelas ruas de São Paulo, a conversa repetindo-se em sua mente como uma fita quebrada. Como pudera ser tão ingênuo? Como pudera acreditar que Íris era diferente? Horas depois, voltou para casa. Íris já havia ido embora, deixando um bilhete carinhoso. Cada palavra agora soava falsa aos seus ouvidos. O senhor parece péssimo, comentou Dalva, entrando no escritório onde ele bebia sozinho. O que aconteceu? Ela é igual a todas as outras, murmurou ele, a dor evidente em sua voz. Só está comigo pelo dinheiro. A senhorita Íris? Perguntou Dalva incrédula. Tem certeza disso? Ouvi com meus próprios ouvidos, respondeu ele amargamente, falando sobre valores altos e como o casamento seria a solução para seus problemas financeiros. O senhor conversou com ela sobre isso? Para quê? Para ouvir mais mentiras? Estevão riu sem humor. Já passei por isso antes, Dalva. Não vou ser feito de idiota novamente. Nos dias seguintes, Estevão manteve a fachada. Continuou saindo com Íris, sorrindo quando necessário, mas seu coração estava fechado novamente. Observava cada movimento dela, cada palavra, procurando mais evidências de sua traição. Você está distante, comentou Íris uma noite, enquanto jantavam em seu restaurante favorito. Aconteceu alguma coisa? Nada, mentiu ele.
Só problemas no trabalho. Pode conversar comigo, insistiu ela, segurando sua mão sobre a mesa. Estou aqui para você. Estou bem, respondeu ele friamente, retirando a mão. A preocupação genuína nos olhos dela quase o fez duvidar do que ouvira. Mas então lembrou-se das palavras ao telefone. Em casa, Dalva observava sua transformação com tristeza. O senhor deveria pelo menos dar a ela a chance de se explicar, sugeriu a governanta. Não há nada para explicar, respondeu ele, a amargura evidente em sua voz. Mas não se preocupe, Dalva. Tenho um plano. Que tipo de plano? Perguntou ela, alarmada com o tom dele. Vou descobrir até onde vai o interesse dela por mim, respondeu Estevão, um brilho perigoso nos olhos. Vou testar até onde vai esse suposto amor. A ideia surgiu durante uma noite de insônia. Se Iris estava com ele apenas por seu dinheiro, como reagiria se ele perdesse tudo? Pior ainda, se ele se tornasse um fardo. A resposta era clara. Ela o abandonaria. No dia seguinte, Estevão marcou uma consulta com seu médico particular, Dr. Elísio, um homem discreto que o atendia há mais de 15 anos. Preciso de sua ajuda para algo incomum, disse Estevão depois de fechar a porta do consultório. Dr. Elísio ajustou os óculos, intrigado. Estou ouvindo. Quero que você ateste que sofri um acidente, que estou paraplégico. O médico piscou várias vezes, atordoado. Perdão? Você me ouviu, respondeu Estevão com firmeza. Quero simular um acidente grave. Preciso que você confirme que fiquei paralisado da cintura para baixo. Isso é loucura, Estevão, exclamou o médico levantando-se. É antiético, ilegal e... Por que você faria algo assim? Estevão suspirou, passando a mão pelos cabelos grisalhos. Conheci uma mulher. Acho que ela está comigo apenas pelo meu dinheiro. Preciso ter certeza. E simular uma paralisia é sua ideia de teste? Perguntou o Dr. Elísio, incredulidade em sua voz. Não posso participar disso. 500 mil reais, ofereceu Estevão sem hesitar. Transferidos para a conta que você escolher. Ninguém além de nós dois saberá. O médico ficou em silêncio, o conflito evidente em seu rosto. Pense nas pesquisas que você sempre quis financiar, insistiu Estevão. Nos equipamentos para seu hospital. Isso é manipulação psicológica, Estevão, argumentou o médico, sua resistência diminuindo. Você está planejando torturar emocionalmente essa mulher. Estou planejando descobrir a verdade, corrigiu Estevão. Se ela realmente me ama, ficará ao meu lado mesmo sem acesso à minha fortuna, mesmo tendo que cuidar de mim. Se não... Após uma hora de discussão, Dr. Elísio cedeu, embora claramente desconfortável. Vou preparar os documentos médicos, disse ele com relutância, mas quero deixar claro que sou contra isso. Apenas seja convincente, respondeu Estevão, sentindo uma mistura de triunfo e vergonha. O plano foi meticulosamente elaborado. Um acidente de carro seria forjado, o veículo realmente bateria, mas sem Estevão dentro. Os documentos médicos estariam em ordem. A história seria que ele sofreu uma lesão na medula que o deixou sem movimentos da cintura para baixo. Na noite anterior ao acidente, Estevão jantou com Iris em seu restaurante favorito. Olhando para ela rindo de uma de suas histórias, sentiu uma pontada de dúvida. E se estivesse errado? Você está bem? Perguntou ela, notando sua expressão. Estou, respondeu ele forçando um sorriso. Só pensando em como minha vida mudou desde que te conheci. Ela segurou sua mão, seus olhos cheios de carinho. A minha também. Por um momento quase cancelou tudo. Mas então lembrou das palavras que ouvira. Valores altos. E o casamento seria a solução. Seu coração endureceu novamente. No dia seguinte, o plano foi executado. A notícia chegou a Iris através de Dalva. Estevão havia sofrido um terrível acidente. Estava no hospital, estável, mas os médicos acabavam de confirmar. Ele nunca mais andaria. Quando Iris chegou ao hospital, Estevão observou sua reação atentamente. Ela estava pálida, os olhos vermelhos de chorar. Parecia genuinamente devastada. Estevão,
sussurrou ela, aproximando-se da cama com passos hesitantes. Oi, respondeu ele, tentando parecer fraco. Desculpe não estar em meu melhor momento. Ela se jogou sobre ele, abraçando-o com cuidado. Graças a Deus você está vivo. Quando Dalva ligou, eu pensei... As lágrimas dela molharam sua bochecha. Por um momento, sentiu-se horrível pelo que estava fazendo, mas precisava seguir com o plano. Precisava ter certeza. Os médicos falaram com você? Perguntou ele, sua voz propositalmente frágil. Ela concordou, secando as lágrimas. Dr. Elísio me explicou. Mas isso não importa, entendeu? Você está vivo. Vamos superar isso juntos. Agora começava o verdadeiro teste. Os dias seguintes mostrariam o que Iris realmente sentia por ele. Se ela desaparecesse gradualmente ou sugerisse terminar, ele teria sua resposta. Se ficasse, Estevão afastou esse pensamento. Ninguém ficaria por amor. Não quando o preço era tão alto. Quando Estevão voltou para casa uma semana depois, em uma cadeira de rodas, estava preparado para o pior. Esperava ver Iris recuar lentamente, inventar desculpas para não visitá-lo, mostrar sinais de arrependimento por estar com ele. O que não esperava era o que aconteceu. Transformei o escritório do primeiro andar em quarto para você, explicou Dalva enquanto o ajudava a entrar. A senhorita Iris disse que seria mais prático que usar as escadas. Iris organizou isso? Perguntou ele surpreso. Ela praticamente não saiu daqui, respondeu Dalva. Pesquisou sobre adaptações para a casa, conversou com fisioterapeutas, procurou os melhores especialistas. Nesse momento, Iris apareceu na porta. Um sorriso cansado no rosto. Havia olheira sob seus olhos, mas seu olhar era determinado. Bem-vindo de volta, disse ela, aproximando-se para beijá-lo. Nos dias que se seguiram, Estevão observou surpreso enquanto Iris reorganizava sua vida em torno dele. Ela reduziu suas horas de trabalho na fundação para estar mais presente. Aprendeu técnicas de transferência para ajudá-lo a sair da cadeira. Cozinhava para ele, apesar dos protestos de Dalva. Você não precisa fazer isso, disse ele uma noite, enquanto ela servia o jantar que havia preparado. Posso contratar pessoas. Eu sei que pode, respondeu ela simplesmente. Mas quero fazer. Por quê? A pergunta escapou antes que pudesse contê-la. Iris olhou para ele confusa. Porque me importo com você. Porque quero estar aqui. Ele estudou seu rosto, procurando sinais de falsidade, de cálculo. Não encontrou nenhum. Uma noite acordou de madrugada e percebeu que Iris não estava na cama ao lado dele. Ouviu um som baixo vindo do canto do quarto. Virando a cabeça, viu algo que o deixou sem ar. Iris estava ajoelhada no chão, cabeça baixa, mãos juntas. Rezava em sussurros, lágrimas silenciosas descendo por seu rosto. Sei que estou pedindo muito, mas por favor, dê força a ele. Ele é um homem bom. Não merece esse sofrimento. E se for possível, se estiver nos seus planos, permita que ele volte a andar. Eu daria qualquer coisa. Estevão fechou os olhos, fingindo dormir quando ela voltou para a cama. Seu coração estava apertado de uma forma que não conseguia explicar. 2 semanas depois, durante uma sessão de fisioterapia que Iris insistiu em acompanhar, o fisioterapeuta comentou: Estou impressionado com seu progresso, Sr. Sampaio, e com seu apoio, Srta. Azevedo. Muitos pacientes não têm essa sorte. Não é sorte, respondeu ela sorrindo para Estevão. É amor. Naquela tarde, enquanto ela saiu para buscar seus medicamentos, Estevão se encontrou sozinho com Dalva. Ela continua aqui, comentou ele quase para si mesmo. O senhor parece surpreso, respondeu Dalva, arrumando os travesseiros da cama. Achava mesmo que ela fugiria. Qualquer pessoa racional fugiria, disse ele. Quem quer passar a vida cuidando de alguém em uma cadeira de rodas? Alguém que ama, respondeu Dalva simplesmente. O amor verdadeiro não é racional, Sr. Estevão. Nunca foi. Ele ficou em silêncio, observando a governanta.
O senhor tem certeza que está fazendo a coisa certa com esse teatro todo? Perguntou ela subitamente. Estevão sentiu o sangue gelar nas veias. Como você? Conheço o senhor desde que era um menino, respondeu ela calmamente. Acha mesmo que não notaria? Além disso, o ouvi levantando ontem à noite, quando achou que estava sozinho. Você vai contar a ela? Perguntou ele, tenso. Não cabe a mim, respondeu Dalva. Mas se me permite um conselho, quanto mais tempo essa mentira continuar, mais doloroso será quando a verdade vier à tona. Após a saída de Dalva, Estevão ficou sozinho com seus pensamentos. A dedicação de Íris começava a quebrar suas certezas. E se ele estivesse errado? E se o que ouviu naquele telefonema tivesse outra explicação? Mas então, por que ela falaria sobre dinheiro e casamento daquela forma? O que mais poderia significar? A dúvida o corroía por dentro, enquanto o amor dela o cercava por fora. 1 mês havia se passado desde o acidente. A cobertura de Estevão, antes um ambiente frio e impessoal, agora parecia mais viva. Íris trouxera plantas, cores, uma energia diferente para o espaço. Mais importante, trouxera uma dedicação que ele jamais imaginara possível. Naquela manhã, Estevão observava da varanda enquanto Íris regava as plantas recém-colocadas no jardim. Ela cantarolava baixinho, completamente absorta na tarefa. Não parecia uma mulher interesseira vivendo um papel, mas alguém em paz com suas escolhas. Ela tem mãos boas para as plantas, comentou Dalva, aproximando-se com uma xícara de café. O jardim nunca esteve tão bonito. Ela parece feliz aqui, murmurou Estevão, quase para si mesmo. E o senhor, está feliz? A pergunta o pegou de surpresa. Estava tão concentrado em desmascarar Íris que não havia parado para analisar seus próprios sentimentos. Não sei mais o que pensar, Dalva, admitiu ele, baixando a guarda. Ela não age como alguém que está aqui pelo dinheiro. Mas então, por que aquela conversa ao telefone? Dalva hesitou, como se escolhesse cuidadosamente suas palavras. O senhor sabe que ela continua fazendo telefonemas secretos, não é? Perguntou a governanta finalmente. Estevão virou-se bruscamente. Como assim? 2 vezes por semana, quando acha que ninguém está ouvindo. Fala baixo, parece preocupada, explicou Dalva. Depois, sempre parece triste. A suspeita voltou com força total. Então eu estava certo. Não tirei essa conclusão, corrigiu Dalva. Apenas notei os telefonemas. O que mais ela poderia estar escondendo? Dalva suspirou, colocando uma mão no ombro dele. Sabe, menino, quando sua mãe ficou doente, muita gente nos julgou. Diziam que era castigo por algo que fizemos. O mundo adora julgar sem conhecer a história completa. O que isso tem a ver com Íris? Perguntou ele confuso. Todos carregamos segredos, senhor Estevão. Nem todos são maliciosos. Alguns são apenas dolorosos demais para compartilhar. Nesse momento, Íris entrou, sorrindo ao vê-los. Sobre o que estão conversando com tanta seriedade? Perguntou ela, aproximando-se para beijar a testa de Estevão. Dalva estava me contando histórias de quando eu era criança, mentiu ele. Adoraria ouvir, respondeu Íris, sentando-se ao lado dele. Dalva sorriu enigmaticamente e se retirou, deixando-os sozinhos. À noite, depois que Íris adormeceu, Estevão ficou acordado, pensando nas palavras de Dalva. E se estivesse julgando Íris injustamente? E se houvesse outra explicação? Na manhã seguinte, encontrou Dalva sozinha na cozinha. Quero que me conte mais sobre esses telefonemas, disse ele sem rodeios. Dalva colocou uma xícara de café à sua frente. Acontecem sempre nas terças e quintas, quando o senhor está na fisioterapia. Ela se tranca no banheiro do quarto de hóspedes. Fala por uns 15 minutos, sempre parece angustiada. Depois, passa um tempo no quarto como se precisasse se recompor. E você nunca ouviu sobre o que ela fala? Não é do meu feitio ouvir conversas alheias, respondeu Dalva firmemente. Mas tem uma opinião formada, não é?
insistiu ele. Dalva o encarou profundamente, aquele olhar que desde criança o fazia sentir-se transparente. Tenho. Acredito que a senhorita Iris carrega um peso grande, algo que a machuca, mas que ela tenta esconder do Senhor. Por que esconderia algo de mim se me ama de verdade? Questionou Estevão. Dalva suspirou, seus olhos sábios fixos nele. Cuidado com a verdade que seus olhos procuram, menino. Às vezes, o desespero faz as pessoas boas tomarem caminhos tortos. Olhe para a alma dela, não para os erros dela. Estevão ficou em silêncio, deixando as palavras penetrarem. O senhor está tão concentrado em provar que ela é igual a todas as outras que não consegue ver o que está na sua frente, continuou Dalva. Já pensou que talvez ela tenha se aproximado por interesse, sim, mas depois se apaixonou de verdade? Isso não justificaria a mentira inicial, rebateu ele. E a sua mentira atual se justifica? Perguntou Dalva, levantando-se. Somos todos imperfeitos, senhor Estevão. Todos merecemos a chance de explicar nossas escolhas. Nessa tarde, enquanto fingia ler um livro, Estevão observava Iris discretamente. Ela arrumava algumas flores em um vaso, o rosto sereno, mas com uma sombra de preocupação que ele agora percebia estar sempre presente. No que está pensando? Perguntou ele subitamente. Ela sobressaltou-se como se pega em um pensamento secreto. Em como a vida pode mudar rapidamente, respondeu ela, aproximando-se dele. Num momento, tudo está seguindo seu curso normal. No outro você está cuidando de um homem em uma cadeira de rodas, completou ele. Iris se ajoelhou à sua frente, segurando suas mãos. Não me arrependo de estar aqui, disse ela com firmeza. Nem por um segundo. Mesmo que eu nunca mais ande, testou ele. Mesmo assim, respondeu ela sem hesitar. O que sinto por você não depende das suas pernas, Estevão. Ele sentiu um nó na garganta. A sinceridade nos olhos dela era quase dolorosa de se ver. Existe algo que você não está me contando, Iris? Perguntou ele abruptamente. Ela congelou, seus olhos se arregalando levemente. Medo? Culpa? Por que pergunta isso? Respondeu ela claramente tensa. Apenas uma intuição, disse ele, estudando sua reação. Sinto que há algo te preocupando, algo que você carrega sozinha. Os olhos dela se encheram de lágrimas que ela rapidamente tentou esconder. Todos temos nossos fardos, Estevão, respondeu ela, levantando-se. Agora não é momento de falar dos meus. Você é minha prioridade. Ele queria insistir, mas ela se afastou, indo para a cozinha. A conversa ficou no ar, inacabada. Naquela noite, enquanto jantavam, Estevão decidiu seguir o conselho de Dalva e olhar além de suas suspeitas. Observou como Iris cortava pacientemente sua carne em pedaços pequenos, como sorria ao contar sobre a criança que havia conhecido no hospital durante sua visita, como seus olhos brilhavam quando falava sobre o futuro. Um futuro que, apesar de sua suposta condição, ela ainda imaginava ao lado dele. Sabe o que mais admiro em você? Perguntou ele. O quê? Respondeu ela curiosa. Sua fé. Mesmo diante do impossível, você continua acreditando. Ela sorriu, tocando o pingente em seu pescoço. Aprendi cedo que a fé não é acreditar que Deus vai fazer o que queremos, mas aceitar qualquer caminho que vier e encontrar propósito nele. Nesse momento, Estevão sentiu vergonha de seu plano. Como pudera duvidar dela? Como pudera ser tão cruel? Mas ainda havia aquele telefonema, aquelas palavras, e agora os novos telefonemas secretos. Preciso descobrir a verdade, decidiu ele, depois que ela se retirou para dormir. De uma vez por todas. Estevão não dormiu aquela noite. O madrugada o encontrou ainda acordado, observando Iris adormecida ao seu lado. Seu rosto sereno contrastava com a tempestade em sua mente. Decidiu que não podia mais viver na dúvida. Precisava saber a verdade, mesmo que ela o destruísse. Não continuaria torturando Iris e a si mesmo com aquela farsa. Quando ela acordou,
Encontrou-o já sentado na cadeira de rodas, observando-a intensamente. Bom dia, sorriu ela, espreguiçando-se. Dormiu bem? Precisamos conversar, disse ele sem rodeios. O sorriso dela desapareceu, substituído por um olhar de preocupação. Aconteceu alguma coisa? Quero que me conte a verdade, Iris, continuou ele, a voz firme. Toda a verdade. Ela sentou-se na cama, subitamente alerta. Sobre o quê? Sobre por que você realmente se aproximou de mim. Sobre esses telefonemas secretos que você faz quando acha que ninguém está prestando atenção. A cor sumiu do rosto dela. Suas mãos começaram a tremer. Como você... Não importa como sei, interrompeu ele. Importa que você me diga a verdade agora. Iris levantou-se, caminhando até a janela. Por um longo momento, ficou em silêncio, como se reunisse coragem. Você vai me odiar, sussurrou ela finalmente, tão baixo que ele mal ouviu. Tente. Ela se virou, lágrimas já descendo por seu rosto. Quando nos conhecemos naquele baile beneficente, não foi por acaso, começou ela, a voz trêmula. Eu sabia quem você era. Sabia tudo sobre você. E sim, me aproximei por causa do seu dinheiro. Apesar de já suspeitar disso, as palavras dela foram como um soco no estômago. Continue, disse ele, mantendo a voz neutra apesar da dor. Meu irmão mais novo, Heitor, tem 19 anos. Há 8 meses foi diagnosticado com um tipo raro de leucemia. Ela respirou fundo, as palavras saindo agora como uma torrente. O único tratamento disponível é experimental, feito nos Estados Unidos, e custa mais dinheiro do que eu conseguiria juntar em 10 vidas. Ela enxugou as lágrimas com as costas da mão. Tentei tudo, hipotequei meu apartamento, vendi meu carro, fiz campanhas de arrecadação, mas era como tentar esvaziar o oceano com um balde. O tempo estava acabando. Os médicos disseram que ele tinha no máximo 6 meses. Estevão começava a entender. As peças se encaixavam. Então você decidiu se aproximar de um homem rico, concluiu ele. Sim, admitiu ela, o rosto contorcido de vergonha. Uma colega na fundação me falou sobre você, sobre como era generoso com causas infantis. Consegui um convite para o baile e... Bem, o resto você sabe. Os telefonemas? Para o médico dele nos Estados Unidos e para meu irmão no hospital, respondeu ela. Não queria que você soubesse. Não queria misturar as coisas. Por que não me pediu ajuda diretamente? Por que toda essa manipulação? Iris riu sem humor, um som amargo. Você teria ajudado? Um estranho pedindo milhões para salvar um irmão que você nunca viu? Depois do seu divórcio, todos comentavam como você se fechou, como se tornou desconfiado. Ela se aproximou, ajoelhando-se diante dele. Mas então aconteceu algo que eu não planejei. Eu me apaixonei por você, Estevão. De verdade. A culpa me consumia dia após dia. Cada momento de felicidade ao seu lado era também um momento de tortura, porque sabia que havia começado com uma mentira. E o casamento? Ouvi você falando que seria a solução. Ela baixou os olhos. Sim, pensei nisso no início. Que se nos casássemos, poderia convencê-lo a ajudar meu irmão. Foi um pensamento horrível, eu sei. E agora? Perguntou ele, a voz mais suave. Ainda está comigo por causa do dinheiro para seu irmão? Não, exclamou ela, segurando suas mãos com força. Quando sofreu o acidente, percebi que não importava se você nunca mais pudesse me ajudar financeiramente. Eu te amo, Estevão, por quem você é, não pelo que possui. Ela soluçou, as lágrimas agora correndo livremente. Sei que não mereço seu perdão. Sei que provavelmente vai me mandar embora, mas precisava que soubesse a verdade, toda ela. Meu irmão está morrendo e eu faria qualquer coisa para salvá-lo. Até mesmo quebrar meu próprio coração mentindo para o homem que amo. Estevão observou aquela mulher destruída à sua frente. Via a dor genuína em seus olhos, o amor misturado ao desespero. De repente sentiu-se o pior dos homens.
Enquanto ela lutava para salvar a vida de um irmão, ele a testava com uma crueldade calculada. Íris, disse ele suavemente, também tenho algo para te contar. O silêncio que se seguiu às palavras de Estevão era enorme. Íris o olhava, confusa através das lágrimas, sem imaginar o que mais poderia abalar aquele momento já tão frágil. O que quer dizer? Perguntou ela, a voz rouca. Estevão respirou fundo. Era o momento da verdade. Sua verdade. Não houve acidente, disse ele finalmente, as palavras saindo pesadas, carregadas de culpa. Íris piscou várias vezes, como se não compreendesse. Como assim? O que está dizendo? Nunca estive paralisado, continuou ele, sentindo cada palavra como uma punhalada em seu próprio peito. Foi tudo uma farsa, um teste para ver se você ficaria comigo sem o meu dinheiro, sem o meu poder, para ver se seu amor era real. Ela se afastou dele como se tivesse levado um choque. Seus olhos se arregalaram em incredulidade, depois em compreensão e finalmente em horror. Não, sussurrou ela, levantando-se e recuando. Não pode ser verdade. É verdade, admitiu ele, segurando os braços da cadeira. E posso provar. Lentamente, Estevão se levantou da cadeira de rodas. Seus movimentos eram rígidos após tanto tempo fingindo, mas eram reais, inegáveis. Ficou de pé diante dela, sem apoio, sem artifícios. O grito que saiu da garganta de Íris foi visceral, uma mistura de alívio e traição. Você consegue andar? Perguntou ela, a voz quase irreconhecível. Todo esse tempo? Sim, respondeu ele, dando um passo em direção a ela. Não se aproxime, gritou ela, estendendo a mão para detê-lo. Nem mais um passo. Estevão parou, vendo o estrago que havia feito. O rosto de Íris estava transformado pela dor e pela raiva. Escute, eu posso explicar. Explicar? Repetiu ela, a voz elevando-se. Explicar o quê? Que enquanto eu me culpava dia e noite por uma mentira, você criava uma farsa monstruosa, que enquanto eu rezava por um milagre, você se divertia me observando sofrer? Não foi assim, protestou ele. Ouvi sua conversa ao telefone, sobre valores altos e como o casamento seria a solução. Pensei que estava me usando. Íris fechou os olhos, como se tentasse absorver o golpe. Então, em vez de me perguntar, de me confrontar como um adulto, você decidiu brincar com meus sentimentos, fingir uma deficiência. Tem ideia do quão doentio isso é? Cada palavra dela era verdadeira, e cada uma atingia Estevão como uma lâmina. Enquanto meu irmão lutava pela vida, realmente lutava, você fingia, continuou ela, as lágrimas agora de fúria. Sabe quantas noites passei em claro? Quantas vezes implorei a Deus por você, e tudo não passava de um jogo doentio. Íris, por favor, implorou ele, dando outro passo em sua direção. Não me toque, gritou ela, afastando-se. Nunca mais chegue perto de mim. Ela começou a juntar suas coisas freneticamente, jogando roupas em uma bolsa. Pelo menos me deixe ajudar seu irmão, pediu Estevão desesperado. Posso pagar pelo tratamento, posso... Não queremos nada seu, cortou ela. Prefiro ver meu irmão morrer com dignidade do que salvá-lo com seu dinheiro sujo. Dalva apareceu na porta, alarmada pelos gritos. O que está acontecendo? Perguntou a governanta, olhando chocada para Estevão de pé. Pergunte a ele, respondeu Íris amargamente. Pergunte sobre sua pequena encenação. Senhorita Íris, espere, pediu Dalva. Não vá assim. Não há mais nada para mim aqui, respondeu ela, fechando a bolsa. Só mentiras e crueldade. Estevão tentou segurá-la, mas ela se desvencilhou. Acabou, Estevão. Você conseguiu o que queria. Provou que eu menti. Parabéns, mas sua mentira foi 1000 vezes pior que a minha. Com essas palavras, ela saiu do quarto, passos rápidos descendo a escada. Estevão ficou paralisado, realmente paralisado desta vez. Não por uma condição física, mas pela magnitude de seu erro. Quando finalmente reagiu, correu atrás dela, mas era tarde demais. A porta da frente já se fechava. O que o senhor fez? Perguntou Dalva,
olhando-o com uma mistura de decepção e tristeza. Destruí a única coisa boa que me aconteceu em anos, respondeu ele, caindo de joelhos no meio da sala. Naquele momento, Estevão Sampaio, o poderoso magnata do mercado imobiliário, era apenas um homem quebrado pela própria arrogância, um homem que tinha tudo e perdeu o único tesouro que realmente importava. 3 dias se passaram sem notícias de Íris. Estevão tentou ligar inúmeras vezes, mas ela não atendia. Mandou mensagens, flores, até mesmo uma carta escrita à mão. Tudo foi ignorado ou devolvido. O senhor precisa comer algo, insistiu Dalva, colocando uma bandeja ao lado dele no escritório. Não tenho fome, respondeu ele, os olhos fixos na tela do computador. Estava pesquisando tudo o que podia sobre o tipo de leucemia que afligia o irmão de Íris. Quanto mais lia, mais seu coração afundava. Era realmente uma condição rara e devastadora, com pouquíssimas opções de tratamento. Preciso encontrá-la, Dalva, disse ele, passando as mãos pelo rosto cansado. Preciso consertar isso. Algumas coisas, uma vez quebradas, não podem ser consertadas, respondeu a governanta suavemente. Não posso aceitar isso, rebateu ele. Não posso simplesmente desistir dela. Não é questão de desistir, senhor Estevão. É questão de respeitar a decisão dela. Ele balançou a cabeça obstinado. Ela está sofrendo, Dalva. O irmão dela está morrendo. Não posso ficar parado enquanto isso acontece, sabendo que posso ajudar. Naquela noite, tomou uma decisão. Não para reconquistar Íris. Sabia que talvez isso fosse impossível, mas porque era a coisa certa a fazer. Usando seus contatos, descobriu onde Heitor estava internado. No dia seguinte, dirigiu até o Hospital Santa Catarina. O rapaz estava em um quarto privado, graças aos esforços sobre-humanos de Íris. Era jovem, muito jovem, com o mesmo sorriso gentil da irmã, embora agora enfraquecido pela doença. Quem é você? Perguntou Heitor quando Estevão entrou no quarto. Meu nome é Estevão Sampaio. Conheci sua irmã. Os olhos do rapaz se iluminaram com reconhecimento. Ah, você é o namorado dela. Ela falou muito sobre você. A culpa apertou o peito de Estevão. Falou? Disse que você era um homem incrível, que tinha um coração enorme escondido atrás de muros altos. Estevão engoliu em seco. Seu nome é Heitor, certo? Sim, respondeu o jovem. Íris não está aqui agora. Foi buscar alguns exames. Na verdade, vim para falar com você, disse Estevão, sentando-se na cadeira ao lado da cama. Quero ajudar com seu tratamento. O sorriso de Heitor desapareceu. Íris já fez mais do que suficiente. Vendeu tudo o que tinha. Não quero ser mais um fardo. Não seria um fardo. Tenho recursos, posso pagar pelo tratamento nos Estados Unidos. Heitor estudou o rosto dele por um momento. Por que faria isso? Mal me conhece. Porque sua irmã significou muito para mim, respondeu Estevão honestamente. E porque cometi um erro terrível com ela que preciso consertar. Antes que Heitor pudesse responder, a porta se abriu e Íris entrou. Ao ver Estevão, congelou. O que está fazendo aqui? Perguntou ela, a voz fria. Vim oferecer ajuda, respondeu ele, levantando-se. Já disse que não queremos sua ajuda, cortou ela. Íris, interveio Heitor, acho que deveríamos pelo menos ouvir o que ele tem a dizer. Não há nada para ouvir, respondeu ela, os olhos fixos em Estevão. Por favor, vá embora. Só 1 minuto, pediu ele. Por favor. Algo em sua voz fez com que ela hesitasse. 1 minuto, concedeu ela. Estevão respirou fundo. Não vim aqui para comprar seu perdão. Sei que o que fiz é imperdoável. Vim porque é a coisa certa a fazer. Seu irmão precisa daquele tratamento e eu posso proporcionar isso. Não precisamos da sua caridade, rebateu ela. Não é caridade, respondeu ele. É redenção. Não por você, mas por mim mesmo. Houve um momento de silêncio tenso. Há mais uma coisa, continuou Estevão. Fiz testes de compatibilidade. Sou compatível com o Heitor para doação de medula óssea.
Os olhos de Íris se arregalaram em choque. O quê? Como isso é possível? Os médicos dizem que é raro, mas acontece. Meu tipo sanguíneo e meus marcadores genéticos são compatíveis com os dele. Se vocês aceitarem, posso ser o doador que ele precisa. Lágrimas começaram a escorrer pelo rosto de Íris. Por que está fazendo isso? Porque finalmente entendi o que você tentou me mostrar todo esse tempo. Que amar não é controlar ou testar, é dar sem esperar nada em troca. Heitor olhava de um para o outro confuso. Acho que estou perdendo alguma coisa aqui, comentou ele. Íris se aproximou da cama do irmão, segurando sua mão. Você não vai entender agora, mas um dia vou te contar tudo, prometeu ela. Depois, virando-se para Estevão, se for realmente compatível, se puder realmente salvá-lo, não posso recusar. É tudo que peço, respondeu ele. Uma chance de fazer algo bom, algo real. Naquele momento não houve perdão, não houve reconciliação. Apenas uma trégua silenciosa, um acordo feito por amor a um jovem que merecia uma chance de viver. 6 meses se passaram desde o transplante. O procedimento foi um sucesso, e Heitor agora estava em casa, recuperando-se gradualmente. Os médicos estavam otimistas. Seu corpo havia aceitado bem a medula de Estevão, e os sinais da doença recuavam a cada novo exame. Estevão manteve sua palavra. Pagou por tudo, organizou as melhores equipes médicas, mas manteve distância de Íris, respeitando seu espaço. Apenas recebia atualizações sobre o estado de Heitor através dos médicos. Numa tarde de domingo, ele estava sentado no jardim de sua casa. Não mais a cobertura fria nos jardins, mas uma casa com um verdadeiro jardim, como Íris uma vez sugeriu. Dalva se aproximou com uma xícara de café. A senhorita Íris ligou, informou ela. Pediu para encontrá-lo no Parque Ibirapuera às 4 horas, perto do lago. Estevão sentiu o coração acelerar. Era o primeiro contato direto que ela iniciava em meses. Ela disse por quê. Não, senhor, apenas que gostaria de conversar. Às 4 em ponto, Estevão chegou ao local combinado. Íris já estava lá, sentada em um banco, observando os patos no lago. Estava mais magra, com olheiras leves sob os olhos, mas ainda assim linda aos olhos dele. Obrigada por vir, disse ela quando ele se aproximou. Obrigado por ligar, respondeu ele, sentando-se a uma distância respeitosa. Por alguns minutos ficaram em silêncio, apenas observando as pessoas que passeavam pelo parque. Heitor está bem, disse ela finalmente. Os médicos dizem que a recuperação dele é quase um milagre. Fico feliz em ouvir isso. Ele pergunta por você, continuou ela. Quer conhecer melhor o homem que salvou sua vida. Estevão olhou para ela, surpreso. Contei tudo a ele, explicou Íris. Sobre como nos conhecemos, sobre minha mentira inicial, sobre seu teste. Ele ficou furioso com nós dois, depois riu e disse que somos 2 idiotas que merecemos um ao outro. Um sorriso hesitante surgiu no rosto de Estevão. Seu irmão parece sábio. Mais do que nós dois juntos, com certeza, concordou ela. Outro silêncio se instalou, mais confortável dessa vez. Esses meses me deram muito tempo para pensar, disse Íris. Sobre nós, sobre tudo o que aconteceu. Também pensei muito, respondeu ele. Principalmente sobre como fui um tolo. Fomos 2 tolos, corrigiu ela. Eu deveria ter sido honesta desde o início. Deveria ter confiado que você me ouviria. E eu deveria ter confiado no que via em você, não no que temia, admitiu ele. Deixei que o passado envenenasse algo precioso. Íris virou-se para olhá-lo diretamente. Ainda dói, sabe? Pensar em tudo aquilo, nas noites que passei rezando por você, acreditando que estava sofrendo. Sei que dói, respondeu ele a voz baixa, e sei que não mereço o seu perdão. Não é questão de merecer, disse ela. O perdão nunca é merecido, é dado, como o amor. Os olhos dela brilhavam com lágrimas contidas. Não sei se podemos reconstruir o que tínhamos, continuou ela. Há muitas cicatrizes, muita dor.
Não quero reconstruir, respondeu Estevão, surpreendendo-a. Quero construir algo novo, algo honesto desde o início. Ele tomou coragem e estendeu a mão, quase tocando a dela, mas parando a poucos centímetros. Podemos começar de novo, como dois estranhos que se conhecem aqui, hoje, sem mentiras, sem jogos. Apenas duas pessoas imperfeitas tentando fazer algo certo. Íris olhou para a mão estendida dele, hesitou por um momento que pareceu eterno, e então, lentamente, entrelaçou seus dedos nos dele. Olá, disse ela, um pequeno sorriso formando-se em seus lábios. Meu nome é Íris Azevedo. Estevão Sampaio, respondeu ele, o coração transbordando. Muito prazer em conhecê-la, Íris. Não era um final, mas um recomeço. Não havia garantias de que funcionaria. Não havia certezas de que o amor sobreviveria às cicatrizes. Mas havia esperança, havia verdade, e talvez, apenas talvez, isso fosse suficiente para construir algo real e duradouro. Tem um café aqui perto, sugeriu ele. Podemos conversar mais, conhecer um ao outro. De verdade desta vez. Gostaria disso, respondeu ela, levantando-se. Enquanto caminhavam lado a lado, não de mãos dadas, mas próximos o suficiente para sentir o calor um do outro, Estevão percebeu que Dalva estava certa. Algumas coisas, uma vez quebradas, não podem ser consertadas, mas podem dar origem a algo novo, algo talvez mais forte, mais verdadeiro, construído não na ilusão da perfeição, mas na aceitação honesta de suas imperfeições. E nessa verdade compartilhada, talvez estivesse o maior milagre de todos. Para toda mulher que já encontrou no desespero a força para lutar por quem ama, mesmo que isso significasse comprometer seus próprios valores e carregar o peso da culpa. Para todo homem que, cercado de riqueza e poder, construiu muralhas tão altas ao redor do coração, que esqueceu como enxergar além da desconfiança e do medo de ser usado novamente. Para você, que já se sentiu traído pela vida e escolheu testar o amor, em vez de simplesmente acreditar nele, criando armadilhas elaboradas para provar o que, no fundo, seu coração já sabia. A história de Estevão e Íris nos ensina que as mentiras, mesmo aquelas nascidas do amor ou do medo, criam prisões invisíveis que acabam por aprisionar primeiro quem as conta. Ela nos mostra que o verdadeiro milagre não está na cura física de um corpo, mas na cura da alma, quando finalmente decidimos que a verdade, por mais dolorosa que seja, é o único caminho para a libertação. É ter a coragem de se ajoelhar diante de quem ferimos e não pedir perdão, mas oferecer redenção através de atos concretos, sem esperar nada em troca. E nos revela, acima de tudo, que o amor autêntico não é aquele que sobrevive apenas nos momentos de felicidade, mas aquele que permanece firme nas tempestades da imperfeição humana. É aquele que reconhece que todos somos quebrados de alguma forma e que nossas cicatrizes, quando expostas com honestidade, podem se tornar pontes, não muros. Que esta história seja um lembrete de que às vezes precisamos perder tudo o que valorizamos para descobrir o que realmente importa. Que o dinheiro pode comprar conforto, mas não pode comprar fé. Que o poder pode comandar respeito, mas não pode comandar devoção. O amor verdadeiro não é encontrado no que é perfeito, mas no que é real. Não no que testamos, mas no que confiamos. Não no que controlamos, mas no que libertamos para crescer. E talvez a maior verdade de todas seja esta: não é preciso ser perfeito para merecer amor, nem é preciso ser infalível para oferecê-lo. Basta ser humano, com todas as fragilidades e erros que isso implica, e ainda assim escolher todos os dias recomeçar com verdade no coração. Pois no final, não são as grandes mansões ou as fortunas que nos definem, mas os pequenos gestos de amor genuíno que oferecemos quando ninguém está olhando, como uma oração sussurrada na madrugada por alguém que amamos, ou a disposição de doar uma parte de si para salvar a vida de outro. E então,
O que achou da história? Deixe sua opinião nos comentários. Adoramos saber o que você pensa. Não se esqueça de deixar seu curtir no vídeo para nos apoiar e de se inscrever no canal. Até a próxima.